Sem nada em mim é novo, porque me surpreendo quando tudo se repete. Inclusive meu lamento, não impor o momento. Tamo ousando, lutando contra o tempo. Eu vou ser nosso argumento. Oi, eu sou o Bruno Trajano e tá começando mais um Conversa é Essa, seu podcast vindo diretamente do interiorzinho do Ceará. E a gente fala hoje sobre Megamente. Era primavera quando você nasceu. Megamente foi um filme da DreamWorks lá de 2010 e fez um relativo não sucesso. E eu vou explicar isso. O que acontece? Quando o Megamente foi lançado, ele veio com uma proposta muito interessante, na verdade, com uma proposta até mesmo revolucionária para o ano em que ele estava sendo lançado, onde ele brincava com a ideia de super-herói e vilão, revertendo os arcos, né, fazendo o vilão se tornar um super-herói e o herói ter atos vilanescos, por assim dizer. Claro que por ser uma animação da DreamWorks, ele nunca foi tão a fundo nesse plot, mas ele conseguiu executar muito bem a proposta inicial. Infelizmente, Megamente nunca foi um hit, nunca foi um sucesso como outras obras da DreamWorks, e ele acabou sendo esquecido, e agora já mais de 10 anos depois, talvez, foi em 2010, se não me engano, que foi lançado Megamente, então estamos em 2025, quase 14 anos, não sei. Depois a gente tem uma nova vida para essa propriedade intelectual, uma nova vida para o Megamente, e eu espero que vocês não estejam ouvindo o gato fazendo barulho pra caramba, mas é a vida. É melhor assim do que não ter podcast, né? Então o que acontece? Quando o Megamente volta, ele volta agora nesse final de 2023 para 2024, porque a Peacock, sim, o serviço, né, a empresa, né, que também é um serviço de streaming, mandou com que a DreamWorks fizesse uma sequência para Megamente, para poder usar, talvez, a propriedade intelectual. E foi feito Megamente versus o Sindicato da Perdição, em português. E esse filme, que funciona como se fosse um filme feito para DVD, um filme feito para TV, não chega a ser um filme de verdade, tipo, lançado no cinema, etc. É meio que lançado ali no streaming. E, na verdade, ele foi idealizado para ser um episódio piloto de uma série do Megamente. Provavelmente os executivos estão vendo que heróis ainda estão fazendo algum sucesso, né? A gente tem a série do The Boys, a gente tem a série do Invencível, a gente tem algumas animações que acabam fazendo algum sucesso ainda, né? Apesar dos filmes já estarem em decadência, eles estão apostando talvez nas séries, né? Então, o estúdio foi fazer o seu próprio herói e mandou usar o Megamente como propriedade intelectual e decidiu fazer uma série chamada Megamente Manda, Megamente Rules, né, no inglês. E é o que acontece. Essa série precisava de uma introdução, então eles criaram Megamente versus Sindicato da Perdição, que seria um filme que funcionaria como um episódio piloto, um episódio introdutório. Para quem não acompanhou o filme lá de 2010, para quem não lembrava da existência, né, do personagem, poder ser introduzido ao universo e posteriormente se transformar, né, nesse projeto maior que seria a série animada. E, infelizmente, é um projeto bem ruim, bem fraquinho, né? Eu digo infelizmente porque eu gosto do personagem, eu acho criativo, eu acho interessante. A proposta original era muito boa, tinha muito coração. E infelizmente chega aqui nesse 2024 com um lançamento bem fraco, bem fraco. E infelizmente é meio que até esperado, porque, de novo, foi um filme feito direto pra televisão, direto pro serviço de streaming, pensado única e exclusivamente pra, a gente só precisa introduzir esse universo e gerar curiosidade. E infelizmente sim, gera curiosidade, porque a gente fica pensando, tá, e aí, o que vai ser feito a partir de agora? Mas eu sinto que todo o universo do Megamente, toda a propriedade intelectual foi cartoonizada, foi feita uma versão do que foi a proposta inicial, para serem caricaturas de si mesmos, e assim apelar para um público mais infantil, talvez. Então a gente percebe a introdução de uma personagem mais nova, uma criança de, sei lá, 10, 12 anos, tem muitas piadinhas com as gerações e a idade dos personagens, tem muito do Megamente sendo um adulto disfuncional, ele não consegue funcionar sem ter o seu Minion, né, que é o seu capanga. Tem até uma espécie de brincadeira, de piada com isso, em relação
ao capanga do Megamente no original ter alguma relação com Minion, né? Só que Minion virou um termo muito associado à franquia dos Minions e à franquia do meu malvado favorito, né? Então rolou esse probleminha aí, eles tiveram que mudar o nome do capanga, né? Por causa disso. Eles transformaram, né, meio que todo o universo do Megamente que a gente tinha anteriormente em uma versão caricaturizada de si mesma, para talvez apelar para um público um pouco mais novo, um público um pouco mais a partir de, sei lá, 10 anos talvez, acho que até menos. Eles têm mais esse elemento, né? A gente percebe que tem bastante disso no filme em si. E para você que assistiu o primeiro, né, lá de 2010, achou a proposta interessante, achou divertido e gosta de animação, eu sugiro que assista, mas vá com muito pé atrás, vá com muita expectativa lá no chão mesmo, porque, de novo, é um filme que foi bem feito a toque de caixa, né, como o pessoal fala, feito só para poder manter a marca ali viva o suficiente para não morrer totalmente, não precisar gastar talvez mais em marketing. E infelizmente o filme se tornou bem ruim. E obviamente ele vai dar início a uma série animada que já está organizada para acontecer. Aí eu trouxe algumas curiosidades que eu achei até interessante. Olha só, segundo o IMDb, nenhum dos atores de voz original voltou pro filme. Então, tipo, na versão dublada você vai reconhecer que as vozes se mantêm. Mas na versão original, lá a estadunidense, né, dos Estados Unidos, nenhum autor voltou. Exceto que tem um cara chamado Kit Ferguson, que ele fez a voz do Megamente para alguns projetos que saíram, como um videogame e uma propaganda do McDonald's. Então ele volta a ser a voz do Megamente, mas os atores de voz original, nenhum voltou. Além disso, esse filme do Megamente vs Sindicato da Perdição ficou com 0% no Rotten Tomatoes durante um tempo. Então é muito louco pensar que, tipo, o filme é tão ruim que, tipo, ele normalmente fica 2, 3, né, no Rotten Tomatoes, mas isso ficou 0 durante um tempo. E, apesar de tudo, esse não é uma sequência oficial de Megamente 2010. Eu vou tentar explicar. O que acontece? Eles não estão tentando fazer uma continuidade da história que já foi contada antes. Eles estão pura e simplesmente tentando abrir a porta para que uma série venha a existir nesse período, né, nesse universo que foi estabelecido em Megamente. Então, a gente, como eu próprio falei, né, os personagens, ao invés de eles terem uma evolução, né, um crescimento, eles acabam sendo regredidos, né, a mentalidade, o comportamento, muita coisa é meio que voltada atrás. Em teoria, na história do filme, ele se passa 2 dias depois do final do primeiro filme. Mas a gente encontra, né, alguns problemas, algumas inconsistências. E, infelizmente, é um filme bem ruinzinho, bem complicado, bem qualquer coisa. E como eu já tinha falado antes, esse filme só existe porque o estúdio pediu que fizessem um piloto para uma série animada do Megamente, né, Megamente Rules. E é isso que o filme apresenta. Ele apresenta um plot, apresenta novos personagens, apresenta uma possível vilão para continuar a história e apresenta um novo status quo. Nesse novo status quo, não sei se para você vai ser um spoiler, mas eles apresentam a repórter como se tornando prefeita. Então depois disso a gente tem o Megamente um pouco mais confuso e um novo grupo de vilões que está ali para se opor a ele. E a gente vê também um pequeno desenvolvimento de um novo grupo, né? Então a gente tem uma criança, a gente tem o criado, o capanga, que agora se torna um personagem um pouco mais altivo, né? Mais independente. E cria-se um laço interessante ali nos personagens para que isso abra espaço para uma série animada que possa desenvolver seus próprios episódios, né? Infelizmente, mais uma vez, o filme não é interessante, mesmo como episódio piloto, eu sinto que ele carece muito de personalidade, de coração mesmo, né? Algumas coisas são bem batidas, são bem passadas ali só para agradar, possivelmente, né? Um público mais infantil, vender bonequinho, vender personagem. E é uma tristeza pensar que era um personagem muito interessante, com muitas camadas, que agora acabou precisando ser reduzido a uma caricatura de si mesmo para poder ter uma série animada. E obviamente na série animada a gente espera que aconteça coisas interessantes, como aconteceu com o próprio Kung Fu Panda, que por conta do sucesso foi preciso manter, né, o personagem vivo e criando cada vez mais histórias para ele. E todo o crescimento que ele tinha, né, uma vez ele é voltado atrás. Infelizmente isso acontece com franquias muito grandes, né? Mas a gente espera que tenha momentos bons, momentos em que o personagem se desenvolve, que seja interessante, que seja
um apelo para a história, para o roteiro, né? Que seja algo legal. Bom, esse foi um review de Megamente versus o Sindicato do Crime? Não, o Sindicato da Perdição. E você encontra mais episódios aqui no feed. Lembra de apoiar esse projeto, curtir e comentar nas redes sociais, deixar sua opinião lá no Instagram para ser lida aqui no próximo episódio. Mais uma vez, eu sou o Bruno Trajano e um cheiro no seu olho. Muito bem, mãos ao alto. Agora passem as carteiras. Brincadeirinha.